paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, apesar desse momento difícil que nós estamos passando. Meu nome é Felipe Menezes, eu sou presbítero na Assembleia de Deus em Pavuna. Nós somos congregação do Ministério de Madureira. Nós somos dirigidos pelo pastor Carlos Lolli e presididos pelo bispo Abner Ferreira. Provavelmente, irmãos, a maioria das pessoas assistirá esse vídeo no domingo. Então eu quero desejar aqui um feliz Dia das Mães para minha mãe maravilhosa, incrível, guerreira, que eu amo demais. Também para minha sogra, uma mulher maravilhosa, serva de Deus. E estender essa felicitação a todas as mães que estão assistindo. Que vocês possam aproveitar bastante esse dia, não somente esse dia, mas todos os outros dias. Porque vocês são maravilhosas e incríveis para nós, filhos. Irmãos, entrando agora na lição, nós estamos estudando sobre o livro de Salmos. E nós estamos usando o livro de Salmos como uma referência para nós termos uma vida de adoração e uma referência para nós termos uma vida de oração. E não tem como a gente ter uma vida de adoração e uma vida de oração se a gente não tiver um item, que é o arrependimento. É isso que nós estudaremos nesse dia, a lição de número 6, um chamado ao arrependimento. O texto áureo, irmãos, o texto de ouro, o texto valioso, ele está em Salmos 51, verso 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A verdade, irmãos, aplicada, trazendo para a nossa vida prática, é: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Nós temos 3 objetivos: apresentar o contexto do Salmo 51. Nós temos o outro objetivo, que é revelar o caminho do arrependimento. E o último objetivo desta lição, irmãos, é apresentar, mostrar os pedidos que o salmista fez a Deus. O texto de referência, irmãos, ele tem alguns versículos aqui, mas a gente sempre comenta, né, que na EBD nós temos pouco tempo. Então aproveita que está em casa, dá uma pausa nesse vídeo e dá uma lida no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e capítulo 12, que ele vai mostrar melhor todo o contexto. Se quiserem até ler mais, fica à vontade. E ler também o Salmo de número 51. Isso vai dar uma base muito boa para os irmãos entenderem de forma maravilhosa essa lição. Não precisa nem eu explicar aqui. O contexto, e se a gente lendo o livro de Samuel, depois indo para o Salmo, irmão, a gente percebe já a maravilha que é, entende melhor essas coisas. Então, irmãos, a nossa introdução aqui é nós apresentarmos todo esse contexto do Salmo 51, que é a nossa base para a lição. Mostrar, irmãos, a queda de Davi, o pecado de Davi, mas também o caminho para a restauração. Então nós vamos abordar muito sobre isso. E falar um pouco agora do contexto, irmão. Qual era o contexto histórico daquela época? Os irmãos que tiverem revista podem acompanhar, tá? Que nós estamos seguindo tópico por tópico da revista, como está passando aqui nos slides. O contexto, irmão, naquela época, Davi, ele já tinha sido ungido rei, ele já reinava. Saul, ele já tinha morrido. Davi, irmãos, eu gosto de dizer, praticamente ele estava no auge da sua vida, porque ele estava vivendo momentos maravilhosos com Deus. Ele tinha momentos incríveis de intimidade com Deus, ele escrevia salmos incríveis, vivia coisas maravilhosas, experiências maravilhosas com Deus. Ele tinha um reinado um reinado bom, ele vencia todas as batalhas que ele ia, ele guerreava e vencia, ele tinha a família bem estruturada, os filhos já eram adultos, tinha riquezas, tudo que uma pessoa almeja para ser bem sucedido na vida, acho que Davi tinha naquela época. Então esse é o contexto, irmão. Agora nós vamos entrar no pecado de Davi. No meio desse contexto de vida maravilhosa que Davi tinha, irmãos, chega o livro de 2 Samuel, começa com a seguinte frase: no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa.
E aí, irmãos, já foi um vacilo de Davi, começou o vacilo aí. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra desde cedo, desde pequenininho, ele já guerreava com o urso, com o leão. E a vida dele foi sempre guerreando, guerreando e vencendo e vencendo. Então, se estava no tempo de ir para a guerra, irmão, Davi decidiu ficar em casa. Provavelmente dormiu até tarde, que ele levantou de tarde e decidiu passear pelo terraço. Então, irmãos, aqui, já trazendo também para esse momento que nós estamos vivendo, espiritualmente falando, é tempo de nós irmos para a batalha. É tempo de nós irmos para a guerra. Não guerra física, mas guerra espiritual. Isso que nós estamos vivendo, nós sabemos que muitas pessoas já entenderam. É momento de batalha. E às vezes, irmãos, é triste que eu converso às vezes com algumas pessoas, a gente vê que algumas pessoas falam, não, tá lendo a Bíblia? Não estou lendo. Tá orando? Não estou orando. Tá jejuando? Não estou jejuando. Tá aproveitando as coisas materiais, tá aproveitando que está em casa, tá botando todas as maratonas, todas as séries em dia, tá maratonando todo dia, tá vendo televisão todo dia, tá jogando todo dia, tá fazendo 1 milhão de outras coisas, mas não tem batalhado espiritualmente. Não é que essas coisas estejam erradas, mas é que a nossa prioridade tem que ser batalhar. Então, irmãos, entra nessa batalha conosco. Entre nessa batalha que nós vamos sair vencedores, assim como Davi saía nas guerras. E nesse período, irmãos, Davi ele vai para o terraço e ele avista Batseba. E aí, irmãos, é ali que começa o desejo dele para pecar. Ele vai, pergunta quem é aquela mulher, eles avisam, não, essa é Batseba, ela é esposa de Urias, ela é mulher casada, eles avisam para Davi. E Davi não se importa com isso, irmãos. Mesmo Davi podendo escolher diversas mulheres, poderia ter várias concubinas se quisesse, mas não, ele decidiu escolher uma mulher casada. E ali ele vai e comete adultério, irmãos. E nesse período que nós estamos vivendo, irmãos, uma observação aqui que eu faço também, porque eu sou líder de adolescentes, e uma preocupação que a gente sempre tem é a pornografia, que é algo que sempre atinge os adolescentes, os jovens também. E mesmo às vezes que você não queira, os irmãos provavelmente já deve ter acontecido, às vezes você vai entrar num site que não tem nada a ver e aparece alguma cena ali, aparece alguma coisa. Em redes sociais, você clica em algumas coisas, aparecem coisas tensas e você não está nem procurando aquilo. Às vezes até pessoas, às vezes que a gente tem nas nossas redes sociais, postam coisas indecentes, grupos de WhatsApp. Então, irmãos, mesmo sem procurar, nós estamos expostos a isso. E nesse período de quarentena, irmãos, tem sido comprovado que os números de pornografia, acessos a sites pornográficos, têm crescido absurdamente. Tem dobrado as assinaturas. Então, irmãos, tem crescido muito. E por que eu estou falando isso? Porque a concupiscência, irmãos, ela nasce com o olhar, principalmente do homem. Começa com o olhar. Davi ele avistou Batseba e aí ele desejou. E ali sim, ele cometeu o ato. É o que a gente fala, Davi estava à toa, irmãos. É aquele velho ditado, de que mente vazia é a oficina do diabo. Davi estava em casa à toa, foi passear no terraço, não tinha nada para fazer, foi olhar o que não era para olhar, que era para ele estar batalhando, avistou Batseba. E a mesma coisa pode acontecer conosco, irmão. Às vezes, nesse período, qual é o nosso terraço? Hoje o terraço é o celular. As pessoas ficam passando nas redes sociais, passando em um monte de coisa, e aí pode acabar vendo aquilo que não deve, irmãos. Deixar a concupiscência. Então toma cuidado. Se esse período é para guerrear, irmãos, vai guerrear. Não faça como Davi, não dê esse mole. Porque, irmãos, é algo que eu sempre escutei desde adolescente, era de que nós devemos resistir ao diabo e fugir da tentação. Mas que a gente tem sempre a mania de trocar. Quando fala que em diabo, a gente quer correr. E quando fala em tentação, a gente quer andar no limite, a gente quer resistir. Tem pessoas, irmãos, que se manifestar alguém na frente dela, crente, eu estou falando de crente, sai correndo, não repreende não. Tem pessoas, irmãos, se estiver em casa sozinho, ouvir um barulho, ouvir alguma coisa, fica desesperado, com medo, ao invés de clamar o sangue de Jesus, que é mais poderoso. E quando é tentação, a pessoa, não, vou andar aqui no limite, vamos ver até onde vai.
Ah, só uma olhada não tem nada a ver. O pecado, irmãos, nunca começa no 100%. Ele começa com 1% ali na legalidade que a gente dá e vai aumentando. Aí vai 2, 3, 10, 20, até chegar à queda. Então, muito cuidado, irmãos, com aquilo que você está vendo, com aquilo que nós estamos vendo. Se o tempo é de batalha, vamos batalhar espiritualmente. Então, Davi, ele vai, irmãos, ele comete o pecado. E aí tem um fruto. O fruto do pecado, porque Batseba, Davi queria apenas usar ela ali, matar o seu desejo, e mandou ela voltar para casa. Só que, irmãos, daqui a pouco ela manda uma notícia de volta para Davi, ó, eu tô grávida. E aí, irmãos, Davi fica desesperado com aquilo, e ele começa a planejar como é que eu vou esconder esse pecado. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Davi, ele decide fazer o quê? Chama Urias. A intenção dele era mandar Urias voltar para casa, para Urias se deitar com a sua mulher, e aí ela revelar que estava grávida, todo mundo pensar que o filho era de Urias, e ficaria tudo bem. Mas Urias, irmãos, não volta para casa. Ele dorme ali na porta do templo. E aí Davi, quando vê isso, ele fala, não, ele não foi, então calma aí. Então fica aqui no quarto, dorme aqui no palácio comigo. E aí Davi tenta embebedar Urias para ele ir para sua mulher bêbado, ficar mais fácil de mandar ele para casa, e aí ele se deitar com a sua mulher. Mas Urias, irmãos, ele era um homem muito leal. Nem mesmo bêbado ele foi para casa. Porque ele falava, como é que eu posso ir para casa se todo mundo está dormindo por aqui na porta do palácio? Como é que eu posso ir para casa se a arca está na tenda? E aí, irmãos, Davi vendo que não tinha jeito, ele decide fazer algo muito pior, que é encomendar um assassinato de Urias. Ele pega, escreve uma carta para Joabe, ele bota na mão de Urias, ele levou a carta com o próprio assassinato, irmãos. Olha o que Davi fez. E ali na carta dizia que era para botar Urias na frente da batalha, onde estava mais forte a batalha. E quando estivesse avançando, deixar Urias ir sozinho para ele morrer. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Ele foi sozinho, morreu. E aí, irmãos, Batseba chora o luto de Urias, Davi toma ela como esposa, passam-se 9 meses, a criança nasce. Então, irmãos, uma observação que eu faço aqui, já sobre essa queda de Davi, vamos lembrar algumas coisas. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele que tocava a harpa e os demônios fugiam. Davi é aquele que lutou com o leão, venceu o urso, venceu os gigantes. Davi, irmãos, é aquele que resistiu à tentação de matar Saul, que derrotou todos os exércitos, irmãos, tanto internos quanto externos, que trouxe a arca de Deus para Jerusalém e caminhou, irmãos, a construção do templo. Ele compôs, irmãos, a maioria dos salmos que nós temos. Davi, ele compôs cerca de 70 salmos. Ele recebeu uma promessa de Deus de que nunca a descendência dele sairia do trono, sempre teria um descendente. Mas esse mesmo Davi, irmãos, ele sucumbiu diante de uma mulher, diante de um desejo pecaminoso. E aí, irmãos, quando eu paro para olhar isso, eu falo, meu Deus, Davi, que se você perguntar para os judeus, as maiores referências dele, de um judeu, são Moisés, Elias e Davi. Se você fizer uma pergunta entre os irmãos sobre os maiores nomes do Antigo Testamento, certamente o nome de Davi estará lá. Esse mesmo Davi, irmãos, ele caiu. Esse mesmo Davi, ele não resistiu à tentação. E quando eu paro para olhar isso, eu falo, meu Deus, se Davi caiu, o que dirá de mim? O que dirá de nós, irmãos? Porque eu sei que eu estou longe do nível de Davi. Então eu falo, meu Deus, como eu devo estar sujeito ao pecado, irmãos? Então nós temos que tomar esse cuidado, irmãos, porque ninguém está livre. O pecado, ele não respeita cargo, ele não respeita nome, ele não respeita influência. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, irmãos, quem está de pé, cuide-se para que não caia. E Davi caiu. Então fica essa lição para nós. Tome cuidado, irmãos, com aquilo que a gente está vendo nesse momento de quarentena. Tome muito cuidado.
Agora, irmãos, entrando um pouco sobre a parte de Natã, o profeta de Deus. Porque, irmãos, Davi, depois que Batseba ficou grávida, teve a parte da gestação. Então, imagina aí, depois que ele cometeu esse pecado, cerca de 9 meses para a criança nascer. E ele poderia ter se arrependido. Deus, ele sempre dá um tempo, irmãos. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Mas o culpado Deus não tem como inocente, não. Davi teve um tempo para se arrepender. Davi teve um tempo para confessar. Mas nada, irmãos. Não vimos nada de Davi. Até que a criança nasce. E aí, quando a criança nasce, irmãos, Deus usa o profeta Natã. O mesmo profeta que quando Davi queria edificar o templo, ele falou, não, pode edificar que o Senhor está contigo. Aí Deus mandou falar, não, Natã, pode voltar lá e dizer que ele não vai construir porque as mãos dele estão manchadas de sangue. Então, irmãos, Davi ele ficou incapacitado de reconhecer o erro dele. E isso às vezes é muito comum em nós seres humanos. É muito fácil a gente olhar para alguém e ver o erro dos outros. É fácil demais perceber o pecado dos outros. Mas quando fala de nós mesmos, parece que é difícil a gente olhar e falar, nossa, olha como eu sou pecador, olha como eu sou falho, olha como eu erro. Então, irmãos, Davi estava assim, ele não conseguia enxergar o seu pecado. Então, o que Deus faz? Natã vai e conta uma parábola, conta uma história para ele. Davi, tinham 2 homens, um homem rico e um homem pobre. O rico, ele tinha muitas fazendas, tinha um gado maravilhoso, muitas riquezas. E o pobre, ele só tinha uma cordeirinha, que ele amava tanto, alimentava, cuidava tão bem. E aí veio um viajante e foi ficar na casa do rico. E aí, para dar um alimento, irmãos, para esse viajante, o que ele fez? Ele tomou a cordeirinha do homem pobre, a única que ele tinha. E aí, irmãos, Davi, quando ele já responde, ele fala, meu Deus, quem foi esse homem? Ele é digno de morte, esse homem tem que morrer, tem que restituir 4 vezes mais, ele tinha tanto e não pegou, acho que ele podia pegar, por que ele foi pegar desse homem? Aí Natã vira e fala, Davi, esse homem é você. Foi isso que você fez. E aí, irmãos, parece que dá para imaginar Davi, ele chorando, ele caindo ali diante, caindo em si do pecado que ele cometeu, tamanha gravidade do que ele fez, porque ele não estava conseguindo enxergar o seu erro, mas quando exemplificou no próximo, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu ver. E o que eu acho engraçado, irmãos, é que Deus traz à tona o significado do nome de Urias é Jeová é luz. Davi, ele queria deixar no escuro, deixar escondido. Aqui, irmãos, a gente estava tendo dificuldade por causa da luz. Estava ruim de iluminar, não estava conseguindo filmar direito. E se apagar todas as luzes aqui, fica escuro, não vai dar para ver bem, vai estar tudo escondido. Mas Deus, ele não, ele vem como luz, e aí com a luz eu consigo ver muito bem cada detalhe. Eu consigo ver muito bem cada coisa. Então Deus, ele traz à tona ali o pecado de Davi. E aí, irmãos, ele fala, ó, vem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Davi, irmãos, ele era o rei da nação, ele era o governante, mas Deus, ele era o dono de Israel. Davi, ele tinha autoridade para cometer aquele pecado, esconder e sair sem pagar por nada. Mas Deus está acima de Davi e ele poderia muito bem fazer Davi pagar. Então, irmãos, não adianta a gente querer esconder o nosso lado pecaminoso, não adianta a gente querer esconder os nossos erros, por mais que a gente consiga esconder bem diante dos homens, por mais que ninguém fique sabendo dos pecados que a gente cometeu, é impossível a gente esconder de Deus. É impossível a gente esconder daqueles que têm os olhos como chama de fogo, que ilumina qualquer escuridão e mostra claramente aquilo que está em oculto. Mas Davi, irmãos, ele se arrepende. Davi, ele chora, ele fala, não, realmente eu pequei contra Deus. E o profeta Natã diz, você pecou. Você está perdoado. Tu não vai morrer por causa disso, não. Mas as consequências, elas vão vir. E aquilo que você fez em oculto, agora será revelado diante de todo Israel. E aí, irmãos, isso foi terrível para Davi, que a gente vai ver mais à frente.
Então esse é o contexto, irmãos, da transgressão, do pecado de Davi. Tudo o que aconteceu ali. Mas agora nós vamos entrar no tópico 2, que é o caminho do arrependimento. Ah, irmãos, o bom de Deus é esse, irmãos. Ele mostra o nosso pecado, mas sempre tem um caminho de volta. Sempre tem um caminho para a mudança. Que nós vamos falar sobre esse reconhecimento do pecado, a confissão do pecado e o pedido de perdão. Davi, irmãos, quando o profeta Natan falou sobre o seu pecado, ele não deu desculpas, não. Davi, ele assumiu o erro. Ele não tentou justificar o erro. Não, eu caí porque Batseba ficou dançando no terraço. Porque Batseba ficou me chamando. Porque ela me mandou um WhatsApp. Porque ela passou na minha vida. Não. Ele chegou e falou, não, eu pequei contra o Senhor. Ele assumiu o erro. Ele se humilhou perante o Senhor, irmãos. Ele se humilhou, porque uma das consequências era de que a criança morreria. Ficaria doente e morreria. E Davi, ele se humilhou pela criança para Deus poupar a vida dela. E aqui, irmãos, a gente consegue ver também a diferença entre Davi e Saul. Lembram de Saul? Quando ele cometeu o pecado, ele não se arrependeu. Davi, quando ele cometeu o pecado, ele se arrependeu. E aqui eu quero trazer o exemplo do Jefferson, que ele sempre fala muito bem o exemplo, uma diferença entre culpa, arrependimento e remorso. Porque, irmãos, a culpa e o arrependimento são muito parecidos, porque os dois eles geram tristezas pelo erro. Quem está culpado fica triste. Quem está arrependido também fica triste pelo erro. Mas a culpa, irmão, ela é uma expressão, é um sentimento do orgulho. E normalmente quem sente somente culpa, a pessoa é quem vive se justificando. Tem sempre uma justificativa por erro. Diz que ela foi incapaz de resistir, tem sempre um motivo. Você conhece pessoas assim, que qualquer coisa nunca está errada, tem sempre uma justificativa, acaba sentindo somente culpa. Agora o arrependido não. O arrependido, ele não está preocupado em se defender, ele está preocupado em assumir o erro e se humilhar diante de Deus. Você vê Saul, quando ele fez a função de sacerdote, ele não assumiu a culpa não, ele se justificou. Davi pecou e assumiu a culpa. Lembra lá dos amalequitas que Deus mandou matar tudo? Saul não matou, o que ele alegou? Foi se justificar. Não, Samuel, eu guardei o melhor para o Senhor. Não guardou nada. Ele não se arrependeu, não reconheceu o erro, mas ele se justificou de que guardou o melhor para o Senhor. Ao se defender, ele estava mostrando que não estava arrependido. E é por isso que o Espírito do Senhor se retirou dele. Você vê, irmãos, um outro exemplo é de Adão. Quando Adão pecou, o que eles fizeram? Adão e Eva se esconderam. É uma consequência muito comum também de quem está com culpa, quem não se arrepende. A primeira coisa é se esconder, irmãos. A gente quer logo se esconder, não quer aparecer, não quer ficar visível, não quer participar de nada. E aí, irmãos, ao invés de Adão confessar o erro, o que ele fez? Botou a culpa na mulher e jogou a responsabilidade para Deus do pecado. Não, a mulher que tu me deste. Agora Davi não, irmãos. Olha a diferença. Davi, quando ele escuta aquilo, ele confessa. Ele se humilha. Ele não bota nenhuma justificativa, ele não dá nenhuma desculpa. Eu errei e pronto. Eu vou me quebrantar. Eu vou buscar, eu vou mudar, eu vou me humilhar. Olha a diferença entre culpa e arrependimento. Então é isso. Normalmente quem está sentindo apenas culpa é alguém que se defende. Mas alguém que está arrependido, ela confessa e se humilha. E o remorso? O que é o remorso? O remorso já é tristeza pelas consequências do pecado. Não é tristeza pelo pecado como a culpa e o arrependimento. É a tristeza pela consequência do pecado. E aí o exemplo que ele usa é de uma criança que quando está na escola fazendo prova e ela está colando, enquanto ela está colando fazendo a prova, está passando, está tirando 10, está tudo bem. Ainda fica rindo, zoando com os amigos, brincando. E aí fica tirando onda. Mas aí quando essa criança ela é pega, porque está colando, o que ela acaba fazendo? Ela acaba o quê? Ficando triste. Mas essa tristeza
É pelo ato que ela cometeu? Essa tristeza é pelo ato que ela cometeu ou é pela consequência do ato? Porque se o professor não pegasse, o que ela faria? Continuaria colando. Então essa é a diferença entre culpa, arrependimento e remorso. Então, irmãos, vamos agora para o tópico 2.3. O perdão, ele não anula as consequências. Davi, ele foi perdoado, mas as consequências do pecado dele não deixaram de existir, não. Elas vieram. E a primeira consequência foi a morte da criança. Por mais que Davi chorasse, pedisse a Deus, se humilhasse ali, para Deus ter misericórdia e poupar a vida da criança, a consequência veio. Gerou morte. Então, irmãos, aqui até trazer uma diferença aqui. Olha a diferença de quando algo é feito em pecado e quando algo é feito da forma correta. Davi, ele se relacionou com Batseba, nasceu essa criança e essa criança gerou morte. Veio a morte por causa do pecado. Só que Davi, depois que ele se casou certinho, se relacionou com Batseba e teve um novo filho, gerou Salomão, alguém sábio. Olha a diferença, irmãos, de quando faz algo errado e faz algo da forma certa. E isso fica a lição para nós solteiros, para os casados também. Vale muito mais a pena, irmãos, nós escolhemos o caminho certo. Porque nós viveremos as promessas de Deus para quem obedece os seus mandamentos. Mas quem desobedece, irmãos, vive as consequências do pecado. Agora, irmãos, eu vou falar sobre a segunda consequência do pecado de Davi. Porque assim como ele mandou que Urias fosse morto à espada, o Senhor falou através de Natan que a espada nunca mais sairia da casa dele. E a gente vai ver as consequências disso, irmão, de forma terrível na família de Davi. Deve ter sido uma das piores coisas que Davi passou. Porque, irmãos, normalmente, Deus ele perdoa o nosso pecado sim, quando nós nos arrependemos. Cristo morreu na cruz justamente para isso, perdoar os nossos pecados. Mas, normalmente, irmãos, ele não afasta as consequências. Sempre vem as consequências. Talvez não venha da forma que a gente espere, e mesmo caso não venha com a gente em vida, lá no céu, nós ainda estaremos diante de Deus e seremos julgados pelos nossos atos. Então, irmãos, não tem para onde a gente correr. A melhor coisa a fazer é confessar e se arrepender. Porque, irmãos, Davi, a primeira coisa que aconteceu, ele tinha sua filha Tamar. Ela foi estuprada pelo seu meio-irmão, Aminon. E depois disso, Absalão fica sabendo, irmãos, quer se vingar e vai matar o seu irmão. E aí ele se rebela contra Davi também. Fica mais de 2 anos planejando. E aí Absalão, irmãos, ele pega e violenta as concubinas de Davi à luz do dia, se cumprindo mais uma consequência daquilo que Deus já tinha falado, de que aquilo que Davi fez em oculto, Deus traria à tona para mostrar a todo Israel. E aí depois esse Absalão morre preso numa árvore. Então você vai vendo as consequências na vida de Davi, na família de Davi, irmãos. A espada ficou conforme Deus tinha falado. Agora, irmãos, vamos para o tópico 3, que são os pedidos do salmista. E aqui eu vou ler alguns versos do Salmo 51, esse salmo maravilhoso, e fazer alguns comentários para nós podermos encerrar. Que ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui, irmãos, Davi ele confessa claramente o seu pecado e ele está pedindo a Deus pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, pela graça de Deus, o favor imerecido, porque o pecado, irmãos, estava sempre diante dele. Quem já cometeu algum pecado, alguma coisa sabe que está errado, e enquanto não confessa, sabe como é que fica. Tudo que você faz, você vai andar, vai em algum lugar e está sempre lembrando desse pecado. Você deita para dormir, está sempre vindo à tona esse pecado, está sempre diante de ti. Então é assim que ficava Davi o tempo todo. Então ele está pedindo para ser limpo, irmãos. Porque não existe pecado maior do que a graça de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi estava pedindo para ser limpo. Um exemplo que eu dou aqui é a água. Peguei aqui um exemplo
fácil, essa água aqui estava limpa. Mas aí, irmão, ela ficou suja por causa do pecado. Deixou suja. E agora? Davi, ele reconheceu que ele estava assim. O problema é quando a gente está assim por dentro, mas por fora a gente está vivendo de aparência. A gente está igual a oração lá do fariseu e do publicano, que ele orava dizendo, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse publicano, porque eu não sou pecador como ele. Enquanto o publicano orava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sei as minhas falhas, eu sei os meus erros. E é só quando a gente reconhece os nossos erros, só quando a gente reconhece que a gente está manchado pelo pecado, é que o Senhor vem com a sua bondade, com a sua misericórdia e nos torna puro de novo, nos torna limpo. E aí Davi, irmãos, ele continua, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi, irmãos, ele percebeu que ele não errou somente com Urias, que ele não errou somente com Batseba, mas que ele errou principalmente com Deus, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso maior pecado é contra Deus. É Ele que nós devemos pedir perdão. E aí ele pede, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele percebe, irmãos, e ele entende também que além desse pecado que ele cometeu, ele já tem uma natureza pecaminosa dentro dele também, desde quando nasceu, como todos nós temos. Porque antes da queda, nós tínhamos a tendência a obedecer a Deus, a amar a Deus, a fazer o bem, a fazer o que é certo. Mas após a queda, a gente foi corrompido. E aí a nossa tendência agora é pecaminosa, a gente tem uma tendência para o mal, a gente tem uma tendência para o pecado. E aí Davi, sabendo disso, ele pede, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aquele, irmão, Davi, que estava assim por causa do pecado, agora pedindo a Deus, ele pediu para ficar branquinho de novo, mais alvo do que a neve. Pediu com hisopo, que é uma planta que era usada em rituais de purificação, e purificar aquilo que estava sujo. E aí, irmãos, esse mesmo hisopo foi usado lá na Páscoa, no Êxodo, quando tinha que colocar o sangue nos umbrais, ele colocou, então, pediu para purificar. E se tem algo que purifica, irmãos, é o sangue. Mas não o sangue de animais, o sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado. E aí Davi, ele continua, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. E aí ele pede esse versículo lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, um dos efeitos do pecado é tirar a alegria da salvação, é tirar o prazer de orar. Eu sempre falo, vendo os adolescentes assim, o adolescente está sempre orando, é até estranho, você pede para orar, não quer orar, fica a questão de orar. Uma das primeiras coisas, irmão, é muito difícil alguém pecar e você pedir a pessoa orar logo em seguida, a pessoa não quer, ela fica constrangida. É uma das primeiras reações, perde o prazer de orar, perde o prazer de querer cumprir a vontade de Deus, porque nós não nos sentimos dignos. Então Davi, ele vai pedindo para tudo isso voltar, ele pede perdão pelo pecado, ele pede o Espírito de volta, e ele pede a alegria da salvação, ele pede, faz isso brotar, faz isso gerar em mim de novo, isso tudo que eu perdi por causa do pecado, faz isso gerar em mim novamente. Porque, irmãos, o foco aqui é adoração e oração, e a adoração, para ser sincera, a oração para ser verdadeira, ela precisa ser de dentro para fora. E Davi, ele sabia disso. Então ele pede para Deus não fazer algo como era, mas ele pede para criar algo novo. Cria em mim, Senhor, algo que eu não experimentei ainda. Cria em mim, Senhor, um coração puro. O meu coração está sujo, está manchado pelo pecado. Cria um coração novo e coloca um espírito reto, um espírito de firmeza para resistir às tentações, para eu fugir das tentações, um espírito de firmeza para eu me manter firme na tua presença. E aí ele continua, irmãos, pedindo, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pede, irmão, acho que lembrando de Saul, Senhor, não tira de mim como o seu Espírito retirou de Saul, não. E ele não está preocupado ali, irmãos, com o reinado, como se ele estivesse dizendo, Senhor, pode tirar o trono,
pode tirar tudo que eu tenho, mas não tira a tua presença. Sabe, irmãos, esse tem que ser o nosso desejo, o nosso pedido. Senhor, eu posso perder cargo, posso perder o título que eu tenho, a carteira, eu posso perder tudo, mas não tira de mim o seu Espírito. E ele continua pedindo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. E aí ele faz alguns compromissos com Deus, irmãos, depois de todos esses pedidos. Então, Deus, eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Aí sim, irmãos, depois de ele pedir tudo isso, o perdão, de pedir para Deus renovar, criar nele esse sentimento de adoração novamente, ele ensinará aos pecadores o caminho, irá discipular pessoas e voltará a louvar. Acredito que ele tenha perdido a inspiração maravilhosa que ele tinha, irmãos, de escrever os salmos. Acho que não estava a mesma coisa, aquela sinceridade. Agora, depois dessa oração, irmão, Deus volta a inspirar Davi novamente. Deus cria nele toda aquela inspiração que ele tinha para louvar, escrever. E assim nós, irmãos, a gente fica sem inspiração quando a gente está preso ao pecado. Mas quando a gente ora, Deus pede libertação, a gente se arrepende, irmãos. Deus gera novamente a alegria da salvação. E aí tudo que a gente faz com prazer, a gente faz diferente. E Davi continua. Tu não quer sacrifícios, quer um coração contrito e quebrantado. Porque, irmãos, na época que oferecia o sacrifício, nunca foi sobre o ato em si, não era somente oferecer um animal, mas era a forma como ele oferecia o animal. Se ele estava lá oferecendo um animal pedindo perdão pelo pecado, não adianta somente ele matar o animal se no coração ele não estava arrependido pelo aquilo que ele fez. Então Davi ele sabia disso, ele sabe, o Senhor não tem prazer em sacrifício somente, mas o que o Senhor importa é que tenha junto com o sacrifício um coração contrito e quebrantado. Então, irmãos, o que mais importa é o coração do homem, porque senão a gente está fazendo aquilo que Jesus falou, a gente está louvando com os lábios, a gente está pedindo perdão com os lábios, mas o coração está totalmente longe dele, o coração está totalmente longe do arrependimento. Tem que ter o coração, porque quando a gente bota o coração contrito e quebrantado, aí os nossos lábios eles expressam a verdade, aí os nossos lábios eles trazem um arrependimento sincero, eles trazem mudança. E agora, irmãos, indo para a conclusão aqui, e nós finalizarmos essa aula, que ele vem dizendo que o livro de Salmo é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, sempre tinha consequências quando o povo desobedecia a Deus. E um exemplo bom da gente ler, por exemplo, é o livro de Juízes, que a gente vê que é o povo o tempo todo pecando, e aí o povo se arrepende, Deus perdoa e levanta um juiz para levar o povo. Irmãos, sempre que nós pecamos tem consequências. Mas Deus, irmãos, a justiça de Deus, o amor dele andam juntinhos. Sempre tem graça para nós. Sempre se a gente se humilhar, orar e tiver uma mudança, uma conversão, mudar o rumo que a gente está tomando, aí sim, irmãos, ele perdoa nossos pecados. E nós podemos viver uma vida novamente de santidade, uma vida de retidão. Então essa é a lição, o estudo que nós fizemos aqui, a lição de número 6. Fique com esse estudo, espero que possa acrescentar aí na sua vida. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.